Não, eu vou interpretar você. Gente, a história do Brasil está aqui com esse homem. A história recente. Antes eu já tinha falado, Silvio, que a sua obra, e aqui hoje tem muitos estudantes, eu tenho que pegar sua obra aí e ver, revisitar, né, para a gente conhecer um pouco desse Brasilzão que você botou na tela para gente. A palavra é tua aí. Toda liberada no YouTube, é só entrar na Carimbó, procurar o filme que vocês quiserem, está tudo lá. Menos esse que está lançando agora. Eles trouxeram aqui no ponto cívico. Eu acho que é fundamental o Brasil conhecer o Brasil e conhecer essa história, né? Então, esse filme é sequência do JK, do Jango, do Tancredo, do Marighella, do Milton Santos, Castro Alves. A história do Brasil é muito rica, a gente precisa conhecer para construir esse futuro, principalmente os jovens que estão lá atrás, que são o futuro. Eu trouxe de presente para vocês o problema que a Dailton vai ter que resolver. 3 livros da minha biografia. Oh, maravilha! Aí o Dailton sorteia, rouba, faz o que ele quiser. Beleza, no final então a gente vai sortear aí, tem um esquema que a gente sempre faz e... Ô Diogo, não está segurando. A Dailton é parceiro antigo. E graças a ele eu fiz um filme sobre Carlos Zé. Nós nos conhecemos por causa do Carlos Zéfiro, né? Nos conhecemos por causa do Zéfiro e você me levou lá. Aí foi lá na lona, conheci a família. Foi na lona e depois foi no Bloco do Boi. Né? Como Angra dos Reis. Como Angra dos Reis. Angra dos Reis, justamente. Beleza, Léo. Oi? Vou falar já aqui. Eu tô me desconcentrando por causa desse microfone aí. Calma aí, a gente está mudando para não ficar... Peraí. Minha produção deu mole. Não repara não, tá, Silvio? De vez em quando acontece, né? Acontece nos grandes festivais, né? Bloco do Boi é a maior tradição de Anchieta, né? Um bloco de rua, né? Já tem aí meio século. E em 2000 fez uma homenagem à lona cultural que leva o nome dele, de Carlos Zéfiro, né? E o Silvio estava filmando, estava já pensando no filme nessa época, então foi a forma dele ver a manifestação do povo também cantando um cara que nunca ninguém tinha visto, né? Na verdade, não chegava nem a conhecer, era um codinome. Bom, mas voltando aqui ao filme, eu estava falando para ele, Silvio, que as perguntas, que aqui é muito informal, então as perguntas é da plateia para você, eu só estou aqui como um facilitador, né? Mas como é que você, só para a gente começar o bate-bola, como é que você pensou esse filme? Ele também já era um projeto antigo ou foi recente? Como é que foi isso aí? Olha, esse filme aí é uma dívida que eu tinha, porque eu nunca fui brisolista. Eu passei a história ao largo do Brizola, né? Então, que eu me lembre, eu botei 2 vezes nele, e as outras não. E eu percebi com o tempo que foi uma experiência perdida, que eu deveria, como a grande maioria dos brasileiros de 89, ter voltado nele. Ele era a chance
naquele ano, de que o Brasil fosse diferente. Eu acho que ele tem um pouco uma responsabilidade nisso, porque a convivência com ele também não era muito fácil. Ele não era uma doçura, ele não era uma ternura, era uma pessoa difícil, bastante caudinesco, mas era a pessoa que mais tinha pensado no Brasil e que mais estava preparado naquele momento para assumir a presidência do Brasil e para fazer um país bastante diferente desse que nós estamos vivendo. Então, eu acho que em 89, se ele tivesse sido eleito, ele teria coalhado esse país de escolas, que era o que mais faltava. Essa foi a grande briga do Darcy Ribeiro ao longo dos anos, que era o grande parceiro dele, no sentido de que o Brasil precisava era de educação fundamental, de educar os jovens. Então, eu tenho muitos filmes de imagens que não couberam no filme, que eu não pude usar, mas o Brizola, em campanha eleitoral em 89, viajando pelo país, e aonde ele chegava, ele dizia: já olhei aqui e já vi onde a gente pode construir o CEP. Então, ele iria coalhar esse país de escolas. E hoje, tantos anos perdidos, estou falando de 35 anos atrás, o Brasil teria sido 35 anos depois muito melhor do que ele é. O Brizola foi o cara que inventou o sambódromo. Ele criou um espaço para a alegria popular e também terminou com uma roubalheira, porque era aquele monta-desmonta do espaço para o desfile das escolas de samba, licitação todo ano, bota cano, tira cano, chuva, faz arquibancada. Aquilo era uma grande roubalheira. O Brizola resolveu de uma forma definitiva, fazendo um lugar para o público, que além de tudo, durante o ano funciona como escola. Então ele pensou esse país. E hoje no Brasil inteiro você tem sambódromos, você tem desde o Boi de Parintins ao Sambódromo de São Paulo, e todas as capitais do Brasil praticamente construíram um espaço para esse tipo de desfile. Graças ao Brizola, a gente tem hoje a linha vermelha, que atravessa a cidade inteira e que também, de uma certa maneira, ajudou a pensar em amarela. A cidade hoje tem um outro contorno geográfico graças a ele. E a questão da incorporação dos negros na política, dos indígenas, das mulheres, o Brizola pensou isso tudo. E também a questão do respeito à cidadania, à população. Então, ele é um cara que pensou o Brasil para o povo. Ele pensou, por exemplo, respeitar os bancos estaduais. Ele, quando foi governador do Rio Grande do Sul, ele fez 16 caixas econômicas para que o povo da cidade, da localidade, resolvesse em que aplicar a poupança. Isso é a coisa mais moderna hoje, isso é uma coisa que está se fazendo na Alemanha. Os municípios estão se reunindo para montar bancos municipais e decidir o que a poupança daquela população vai aplicar o dinheiro. Por que o dinheiro da população, por exemplo, de Guadalupe, em vez de ser usado para melhorar as condições do povo de Guadalupe, vai ser usado para fazer uma obra na orla do Rio de Janeiro? Então, o Brizola pensou isso. E ele fala isso no filme, que ele é contra a destruição dos bancos estaduais. Ele pensou muito as questões. Ele fez, quando ele foi governador do Rio Grande do Sul,
o BRTE, que é um Banco de Desenvolvimento Regional, para atender os interesses do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Curitiba, porque o BNDES não chegava lá. E o BNDES tanto funcionou que está até hoje ativo, é por onde sai o FSA. Usando como um banco que controla as finanças do FSA. Então, o Brizola pensou isso tudo, o Brizola estatizou a telefonia. A gente aqui privatizou tudo a toque de caixa, achando que ia melhorar, e a gente sabe quanto a gente paga de telefone hoje, é a má qualidade do serviço. A água, a eletricidade, o Brizola pensou nisso tudo. Então eu me arrependo muito de ter dado só 2 votos para ele. Mas vocês que estão aí, não adianta ele ficar chorando leite derramado, tem que pensar em que país você quer. Cara, a gente se olhar, tá bom? Vocês pensarem em que futuro vocês querem viver, porque eu sei que vocês estudam no Brisolão e vocês têm que. O nome do CIEP, na verdade, era Brisolão, que foi uma escola que ele construiu com cara de escola de verdade para a população. Ele fez a arquitetura bonita do Oscar Niemeyer. Eu sei que tem falhas de funcionamento, como tudo do Niemeyer, mas soube passar a casa na outra. Aquelas coisas que o Niemeyer não pensa muito, mas faz bonito. Mas são escolas com equipamento de qualidade igual a qualquer escola particular do Rio de Janeiro na época. Então é isso. O pessoal daí é de um CIEP, é do Mussum, não é? Então, Mussum. Qual era o nome anterior do CIEP, deve ser Mussum? Olha, o CIEP hoje é CIEP 418, Antônio Carlos Bernardes Mussum. Sempre foi. Mas tinha o Brisolão, CIEP Brisolão. Sempre foi Mussum. Hã? Sempre foi Mussum. Sempre foi Mussum. Não, mas o Mussum não era. Só tinha número. Não era conhecido Só na tinha época. número. Tinha As obras número? tinham número. 418. CIEP Brisolão 418. Depois Certo, veio Brisolão 402. 418. Ele não foi registrado. CIEP Brisolão 418. Deram número, depois vieram dando nomes. O nome já foi Mussum. O nome inicial Mussum. Mussum. O nome inicial, técnica e organizacionalmente, juridicamente, com o número. Brisolão 418. Mas depois ele vira Mussum. Isso. Mussum já tinha Antônio Carlos. morrido, né? Foi. Já tinha morrido. Bom, já temos perguntas aí? Tem ali. Boa tarde, meu nome é Rejane Faria, eu sou professora, eu tenho 63 anos e o único partido ao qual eu me filiei foi ao PDT. Eu sou da Baixada Fluminense, de São João de Meriti, e vivenciei toda essa trajetória de PDT e de paixão. E para além dessa minha militância pedetista, como professora, eu lamento, Silvio, como você lamenta, que a gente não tenha tido o Brizola presidente. A única política de educação que eu conheci na minha vida, e são 40 anos de magistério, foi a política de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Eu cheguei professora aqui em Costa Barros nos anos 90 e eu passei da sala de aula da professora regente a todas as políticas públicas que eram oferecidas no CIEP. Uma delas era uma casa que tinha para as crianças que por algum motivo tinham saído da vida da sua família. Eram os alunos residentes. E esses alunos, eles vestiam, e eu me emociono mesmo, o pijama santista de melhor qualidade.
Os tecidos onde eles dormiam, os lençóis, os colchões, as camas, não deixava nada, como você disse, a nenhuma escola particular e a nenhuma criança. Eles eram tratados com a dignidade que qualquer ser humano merece ser tratado. Aquela escola do CIEP Rubens Gomes, ali em Costa Barros, a comida era de melhor qualidade, tinha dentista, tinha saúde pública, era uma política de educação integrada. Era a única política que, nesses meus anos de vida, eu conheci como professor. E aí, Silvio, quando você diz que em 89 a gente perdeu o bonde da história de fazer esse país diferente, porque ele ia chegar lá e ele ia fazer uma política de educação. Darcy Ribeiro e ele, acho que, eu não sei nas suas convivências, a gente sacava, né, vou usar uma expressão da época, a gente sacava que Brizola não era uma pessoa fácil, mas ele era muito determinado em fazer pelo povo. Ele estava à frente de muita coisa. E por isso, talvez, ele tenha dito tantas vezes que ele não conseguiria. Ele sabia, talvez, nas suas intuições, que ele não conseguiria chegar. E aí eu quis dar esse relato, não só como militante, mas como alguém que viveu a educação. Eu tenho certeza que aqui deve ter outras professoras que viveu essa política e que sabe que ela era, de fato, uma política de educação. Não conheci. Outra coisa, o salário do professor, eu sou professora, aposentada de São João de Meriti, eu recebo quando eles querem. O professor, para o Brizola, e ele tinha outra coisa que só vi com o Brizola, professor substituto. Se um professor adoecesse, no CIEP tinha 3 a mais, que não é a mais, porque investir na educação não é caro, nada para a educação é caro, é investimento para o hoje, para o amanhã, para sempre. E Brizola tinha isso. Então, no CIEP, se eu adoecesse, teria outra pessoa. E as crianças não ficavam até 2 horas da tarde, nós ficávamos até 5 horas da tarde. Era o dia todo, com cultura, com arte e com educação de qualidade, porque nós, os professores, ficávamos lá estudando. A gente tinha horário de planejamento dentro da escola, com salário decente. Então, eu não vi na minha vida. Eu quero te agradecer, Silvio, por esse filme, né? onde fica claro pra gente, quem for, pra mim, sem paixão à parte, esse filme precisa correr para que a juventude conheça quem foi e o que a gente perdeu. E eu queria te perguntar, depois desse longo discurso de desabafo, apaixonada que sou, o que mais te impressionou? O que é mais marcante no grande político que foi Brizola para você? O que é para você a grande marca de Brizola? Obrigada. Sua fala é muito emocionante. E pena que eu não lhe conheci quando eu estava fazendo o filme, porque seria um depoimento digno de estar dentro do filme. Na verdade, o que mais me impressionou no Brizola é o que me impressionou também. É essa determinação e essa coisa dele de fazer coisas para o povo. Ele era como o filme mostra, o menino teve uma infância muito pobre em Carazinho. Imagina ele ter ido 600 quilômetros da cidade dele para Porto Alegre, para a capital, descalço, frio, e o menino com os pés descalços. Chega na capital, vai ser engraxate, maleteiro, vai se virar para virar gente, e topa ser gente, vira gente, e a preocupação com o povo ele nunca esqueceu. O primeiro projeto dele, quando ele assume a prefeitura de Porto Alegre, é construir escolas.
Então, essa preocupação dele de construção de escolas começa lá no sul dos anos 50, quando ele vai, vira prefeito de Porto Alegre, depois governador, ele continua construindo escolas, e ele nunca esqueceu o menino de pé descalço. Não só os meninos ganharam escola, as crianças, meninos, meninas, mas também ganharam alpargatas. Então isso é uma coisa que marca a todos. O jornalista Caco Barcelos, que hoje é da Globo, que é um grande jornalista, que faz aquele Globo especial de programa jornalístico, ele estudou numa escola dessas. E a lembrança dele é que o primeiro sapato que ele usou, ele ganhou do Brizola. O Brizola, ele foi uma surpresa, porque ele assumiu o governo e coincidiu com a formatura das professoras, das normalistas, e ele foi para a formatura das normalistas. O discurso de graduação delas, de diplomação delas, foi o seguinte: passem segunda-feira na Secretaria de Emprego e Educação, quem tem emprego para vocês todos. Eu estou precisando de todas vocês na educação do município de Porto Alegre. Então ele inaugurou o governo dele criando escolas. E ele não ficou só no criando escolas, ele é o primeiro líder político a falar em reforma agrária. Reforma agrária para ele não era um crime. A estatização da companhia de energia elétrica e de telefonia não era uma birra política, era a ausência de energia elétrica para desenvolver o Rio Grande do Sul. Era energia de ter telefonia de qualidade. A telefonia na Sibéria era melhor que a do Rio Grande do Sul. Então ele fez tudo isso sempre pensando no benefício do povo. E ele era ousado, ele fazia coisas muito ousadas. Para fazer essas escolas no Rio Grande do Sul, ele lançou uma moeda chamada brisoletas, que era o título do tesouro. Os títulos do tesouro que a gente vê hoje são especulações para sustentar banqueiros. Um título de tesouro hoje rende 13% para pagar a dívida pública. Mas quem presta esse dinheiro para o governo são os próprios banqueiros, são os próprios ricos, que depois vão ser remunerados pelo governo. Quer dizer, o governo está dando 13% para o credor dele poder emprestar dinheiro para ele. Isso é uma coisa surrealista. Na época do Brizola, era para construir escolas. Ele pegava esses títulos públicos não como uma forma de especulação, mas era o dinheiro que ele tinha de direito de ter acesso no BNDES. Então, ele, por conta desse dinheiro que ele pegaria com o dinheiro federal, ele tomava emprestado da população, depois pagava e com esse dinheiro ele construía escolas. Esse cara, por essas iniciativas, que eu só conheci fazendo esse filme, que eu tenho a maior admiração por ele. Na verdade, também a primeira reforma agrária quem fez foi ele, né, Silvio? E depois ele fez com as próprias terras dele e da esposa, né? Ele doou da fazenda dele, que era com a galera. Mas não só isso, a fazenda Sarandia. Ele pegou, ele viu lá umas terras ocupadas. Ele falou, essa gente tem direito. E aí ele bota no filme, só no filme. Essa gente tem direito de se manifestar, essa gente tem direito de ocupar as terras, essa gente tem direito à reforma agrária. E ele pessoalmente levava o comandante do Terceiro Exército, o cardeal, a imprensa, para todo mundo ver a importância de fazer a reforma agrária, que ele quis expandir no Brasil inteiro, e por conta disso ele pagou 20 anos de exílio. Aquela entrevista mesmo no Roda Viva, eu acho profético, porque ele fala assim, não, é Roberto Campos 1, Roberto Campos 2, Roberto Campos 3, e a gente tinha aí esses dias o Roberto Campos Neto, né? E aí deu um carinho para o Antônio. Pô, vamos lá. Boa tarde.
Ouvindo? Ok. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, alunos presentes. Boa tarde, companheiro. Vamos dizer para o Silvio que ele tem que fazer um outro filme, a continuidade desse, porque são muitas, não só apaixonadas, como militantes, desde antes dele retornar. A gente estava aqui na militância para o retorno. 24ª Zonal do PDT, em Padre Miguel, presente, Movimento Negro, Movimento de Mulheres, Movimento de Educação, que inclusive pela própria luta, a 24ª deixa de existir num desses embates na tentativa de acabar com o partido, que a gente sabe que internamente a gente tem muita luta. Não sei se tem alguém da Brizolândia prestes aí presente. Meu nome é Kátia Pires Chagas e eu quero só reduzir, porque essa vivência vai dar um relato e eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento aqui. Dizer aos jovens que eles precisam revisitar essas raízes, não só este, como todos os outros filmes na lista, e seria bom que eles recebessem a lista de filmes. Mas se tratando de educação, é um pedido, uma provocação e quase que uma exigência. Que bom que tu se arrependestes a tempo dos 2 votos só. Vamos cuidar dos votos para frente, que são aqueles que estão lá em cima, numa linha de continuidade do que fazer hoje. A gente tem história, professora. Foram 56% da arrecadação do Estado com a educação. Para comprovar isso, dá uma olhada no livro preto. Tá? Isso, que bom. Na página 114 você vai ver um dos CIEPs que a gente pôde dirigir, entre outros que a gente lutou para implantar. E a convivência foi com Brizola, com Darcy, e ao final com o professor Epidir Nascimento, que foi assessor e subsecretário. Vamos lá. A gente precisa de uma continuidade do filme. Esse vai rolar e eu não vou te deixar descansar. Vamos para o seguinte. E o seguinte é exatamente o que é o legado daquilo. Porque ele existe hoje. Eu tenho um companheiro que é supervisor numa dessas empresas terceirizadas e o que ele mais faz quando visita a escola é dizer para o aluno que existiu esse oásis. E que isso não é oásis, é real. E esse real tem número percentual de arrecadação para existir. Aproveitar que o moço apareceu ali na tela para ele fazer jus à educação, que não é só implantar escolas com cortina de meio turno integral, um negócio aí que meio não dá para a gente entender, e não era 5 horas não, professora, 5h30 a gente dava o jantar de banho tomado para a galera sair. Então, o meu pedido e a minha pergunta, o que a gente faz para você fazer o próximo filme? E aí, como militância trazida para cá, que eu acho que é isso que a gente precisa para desdobrar essa nova consciência, porque ela existe, está lá presente, ó. O que a gente pode fazer? O que a gente já viu? É só assistir o Brizola. Brizola vive, ok? O que tem de resultado desse Brizola que vive naquela professora que ainda está 41 anos, que vive nessa louca que ainda está 41 anos no magistério? Estou aqui, diretora do Colégio Estadual Guadalupe. Amei quando tu disseste que o bairro precisa ver o que tem. Não tem um prédio público próprio em Guadalupe da educação. Estou com um processo fazendo esse pedido ao atual governo, à Secretaria de Educação, onde estive ontem. Vamos fazer o filme do que existe deste legado. Se o nome vai ser Legal Brizola, que isso aí é o Brizola Vive. Então, legal é o que está hoje, entre esse paralelo do legal que pode ser, do legal que eles podem fazer, porque ele provou que pode. Deu para fazer a gestão e ter 56% para arrecadação, por que o outro não pode? Ok? E nem precisa tanto, que dá para ser. Então, assim, é te provocar. O que a gente pode ajudar? De que forma que a gente pode contribuir para fazer o Brizola legal? A continuação do Brizola Vive. Quantas professoras, quantos depoimentos, porque daquele alunado que passou da primeira gestão dos CIEPs, mesmo atropelada e interrompida pelo inferno do branco lá, que ele chamava do nome engraçado. Como é que ele chamava o Moreira mesmo, hein? Ai, meu Deus. Uma vez um gato. Isso, dessa coisa ali. Mesmo. E depois estivemos juntos, estive com o professor Darcy, no resgate do horário integral. Então, o que tem disso? Tem gente por aí.
tem universitário, tem empresário. Vamos fazer isso? Vamos topar? A gente levantar quantas professoras tem, e aí tem ânimo para isso, vamos embora? A gente faz a divulgação, a gente roda, chamar a escola, a gente está aqui doida para esse... Se você está prometendo isso, você está ferrado, porque o Não, Silvio, não. fala o teu aí. Me chamou para fazer o CEP, não teve o que fazer. Então, a pergunta é, o que a gente... É para jogar para cá, para não jogar tudo aí em cima como pergunta, sabe? O que a gente, aproveitar o Wilson ali, as professoras aqui, os companheiros aí, o que a gente pode fazer, onde a gente pode sentar para sair o Brizola legal? O Brizola hoje, agora, se é isso agora, ontem. Hoje, vamos fazer, eu acho que você está me fazendo um desafio que eu quero receber. Na verdade, eu sinto falta desse povo no cinema, eu quero que as pessoas falem. Eu quero fazer uma série de filmes chamado Na Outra Ponta. E na outra ponta da humanidade vive lá fora. Na outra ponta do capital vive o trabalho. Por que a gente não faz na outra ponta da educação, o que restou dos brizolões? E aí a gente pode falar de um projeto magnífico de educação que nesse país teve um dia que acabou. Acabou e ninguém mais quis recuperar. Vários governos, várias vertentes passaram. Então não há explicação o porquê os brizolões não foram retomados. Eu acho que é muita vaidade cada um que entra querer inventar um tipo de educação. As coisas do Brasil não têm continuidade. Entendeu? Então eu acho que o Brizola, o Darcy, mostraram o caminho. Agora, ninguém mais continuou. Já tivemos 3 governos do Lula, 2 da Dilma, Fernando Henrique, Collor, o Brizola ainda convenceu ele a fazer os SEACs, mas também não tiveram sequência porque o Collor caiu logo. Mas a gente ficar discutindo as questões políticas e não fazer. Eu acho que a questão da educação ela é essencial como projeto de nação, como projeto de Estado. Não é uma questão governamental, é uma questão de Estado. A gente precisa ter uma educação fundamental se a gente quiser ter um país decente. Então, teu desafio está aceito. Vamos fazer junto aqui. Aqui é o lugar. Legal. Tem ali mais outra pergunta. Bom, boa tarde, meu nome é Ivanise. Como depoimento, o meu filho foi aluno do CIEP Adão Pereira Nunes, que fica em frente ao CEASA, na Avenida Brasil, não da educação em tempo integral, mas da semi-interna. Eu colocava na segunda-feira de manhã e pegava na sexta-feira à noite. Foi uma opção que a CRE me deu à época, porque eu sou mãe solo, e eu não tinha como, morando na Zona Norte, trabalhando no centro da cidade, colocar uma criança de manhã, 7 horas na escola, você pegava às 9, e pegar às 5 se eu sair do trabalho às 6. Não teria como. Então, ele ficava de segunda a sexta-feira. Todo o CIEP, na parte de cima, tinha 2 casas-mães, que eram geridas por pai e mãe social, que era um casal da comunidade, que cuidava de 14 crianças cada casal. Então, falar em educação básica, que é dever do município, num município como o nosso, que teve ali uma fala de alguém que se diz herdeiro, praticamente, de Brizola, e que não aprendeu ou transformou o que aprendeu em algo que a gente desconhece, que é a educação básica. Porque essas crianças que estão aqui, se elas não tiverem uma base, dificilmente elas conseguirão alcançar um nível superior. Porque não se constrói uma casa sem alicerce. Então, a minha pergunta para você é, Tendler, como você viu a fala de pessoas que se diziam, mais especificamente Eduardo Paes, aprendeu com o Brizola que a última dele foi prejudicar os professores na questão da hora-aula. Eu só vou complementar o que ela falou, meu nome é Deise. É porque eu não entendi a presença
do depoimento do Eduardo Paes em questões de educação. Bom, eu não vou brigar com o prefeito que financiou o filme. Então, não vou me levar para esse ponto, né? Essa briga eu não compro. Ninguém queria produzir esse filme, ele topou produzir esse filme. Entendeu? Teve uma atitude didática, então. A questão é essa, vamos lá. Segundo, ele não falou em nenhum minuto em educação. As 3 questões que ele falou, eu não sou maluco, gente. Eu não ia botar ele para falar de educação num projeto que não é o xodó dele. Ele falou do impeachment da Dilma, ele foi o único cara que tocou da razão ao Brizola, porque a vida política do Brizola acabou quando ele foi contra o impeachment do Collor. Eu estava na Avenida Atlântica de preto, vaiando o Brizola, gritando desce. E o Brizola lembrou de 64, das senhoras de preto, marcha da família e que armaram um golpe de Estado. E que ele falou, eu não vou entrar nessa arapuca. Então, o que o Eduardo Paes falou isso. Uma foi isso, que o Brizola talvez tivesse razão. E aí lembrou o impeachment da Dilma poucos anos depois. É para a gente discutir, então não é um depoimento desprezível. Segundo, que todos os prefeitos do Rio de Janeiro, à exceção do Crivella, passaram pelo Brizola na política. A começar pelo Maurício Azedo, que era presidente da Câmara dos Vereadores e foi nomeado prefeito interino, depois o Jamil Haddad, depois o Saturnino Braga, depois o Marcelo Alencar. Então, todo mundo passou pela mão do Brizola. Ele não mentiu. E a terceira questão, ele conta uma história que aconteceu, que ele era PFL, era liberal, era antibrizolista, e ele foi contra as privatizações. E aí ele foi falar num discurso que convidaram ele para falar, ele estava sendo vaiado, o Brizola salvou ele dizendo, fala que tu é liberal, mas não és entreguista, e ele acabou aplaudido. São as 3 histórias que ele conta, então ele não fala em educação. Quem fala em educação... Como é que é? Tudo bem. Só que se você não pode botar no filme nem na minha boca uma coisa que não aconteceu. Você está dando uma péssima lição, na verdadeira. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ver as coisas como elas foram trabalhadas. Como a gente desejaria que elas fossem. Agora, eu acho que o depoimento de vocês é muito importante e eu acho que a gente tem que dar uma suíte a esse filme aí, através dessas histórias. E acho que, sobretudo, nós temos que nos preocupar com o futuro dos nossos estudantes. A gente tem que reconstruir esse sistema de educação. Eu acho que, em vez de brigar com o Eduardo Paes, uma carta para ele mostrando a importância de uma educação a tempo integral, os professores, que é o legado do Brizola, quem sabe vai fazer efeito. Ô Silvio, aquela imagem que você aparece, da onde é aquilo dali? Aquilo ali é da campanha Muda Brasil, pela eleição, quando não passaram direta já, que aí apareceu a candidatura do Tancredo Neves. Eu fui aquela pessoa que está comigo, a Denise Goulart, filha do Jango, e a gente foi apoiar a Nova República. Talvez tenha sido um equívoco também, mas aconteceu. E eu estava lá. Nem só de cima. Só para a gente encerrar, Silvio, porque a hora já está avançada, com esse ato aí, você acha que a gente consegue retomar? Porque, pelo que a gente está conversando aqui, com a saída desses caras todos, principalmente do Brizola, que não foi presidente, vem acontecendo isso que está acontecendo com o Brasil. Eu estou muito preocupado com 2026,
Porque todo mundo diz, nós não temos candidato, só temos um. Se a gente for para essa eleição sem um projeto que trate dessas questões, a gente agora está vivendo o mundo das finanças. Todos os cortes que estão havendo no orçamento é saúde, educação, cultura, igualzinho que nem. Entendeu? Então a gente tem que retomar nossas lutas por um projeto popular de governo. E esse projeto popular de governo começa pela questão da educação, vai pela saúde e vai pela cultura. Essas coisas são essenciais para o país, para o Estado. E aí a gente tem que se juntar para fazer isso. Essa é a questão. Eu acho que a gente fazer uma carta de professoras, de pessoas que viveram no CEPES, fazer um filme assim e divulgar, eu topo fazer, eu estou aqui. Minha parte Começa a escrever já. Já está escrito o que vocês falaram, já está escrito, ele já está ali, ó. Mas tem que entregar em mãos. Você que tem acesso ao prefeito, bota a gente cara a cara. Maravilha, Porque eu gente. escrevi uma carta com o AR pro Lula, o AR voltou, mas a carta ele não recebeu. Olha, infelizmente a gente vai ter que encerrar porque já são 5 horas, Silvio. Tá? Mas a gente vai, eu vou fazer essa ponte. Vou fazer essa ponte e de repente esse filme sai e vai ficar muito legal. E o Ponto Cine está aqui para abraçar também essa parada aí, tá legal, Silvio? Precisando é pra gente. Antes da gente terminar, eu queria pedir para o Silvio escolher 2 números de 1 a 34, que a gente vai... Eu não estou nesse número. Tá sim. Como é que eu estou nesse número? Aqui, ó. 1, 2, 3. De 1 a 34, sem contar a galera, porque tá todo mundo espalhado. E que a gente vai sempre fazer a contagem assim, ó. Não fala isso. Se eu não conto, nunca vou ser criado. Então, o Adailton conta. 7. Não, 7, você escolhe outro número. São 2 números, 7. Escolher lá de cima. Qual é o último número lá dentro? Até o 34. Até o 34. Olha, eu acho que esses livros têm que chegar com aqueles meninos lá em cima. Os adultos estão fora, vamos lá para cima. Vamos lá para Fechou e Eu vou dar 3 livros para vocês e vocês briguem entre vocês. Mas tem para comprar? Aí? Não, isso aí não é para comprar. Não, mas isso é tem, pra mas dar. tem. Além desses, tem. Tem para comprar, mas daí eu dou o contato da editora e vocês compram. Mas isso aí é presente meu para vocês. Beleza, então. Aí, você viu que bom você jogou na minha mão, você falou que eu ia resolver. Agora que. Ó. Mas, gente, obrigado. CEP no fim. Ela quer dar uma. Ela tem que fazer um protocolo. Não pode. Como a gente vai estar com esse manancial de cinema sem fazer uma linguagem artística? E a minha não é cinema, mas é identificar ao longo desses 41 anos qual é a linguagem artística do aluno. E a gente está aqui há algum tempo nessa luta, e essa luta aqui é uma luta muito significativa, porque eu pude dizer, vindo andando para cá, que o Ponto Cine está funcionando, porque muita gente eu ficava perguntando, onde é o Ponto Cine mesmo, hein? Ué, está funcionando? Aí fui aproveitando, sabe? E a gente precisa identificar qual é a nossa linguagem artística. Eu disponho aqui aos colegas professores, uso meu tempo politicamente a ir a algumas situações, para justamente a gente trazer para o que o Silvio falou. Quem é que gosta de cinema, quem tem inclinação, quem está na escola com cinema, é um papo que o Silvio vai gostar de identificar e a gente ajudar nesse processo. E a minha linguagem não é cinema, identificar as linguagens, mas a minha é assim. Esse é um poema feito em 2015, numa provocação lá de um paulista. E, galera, eu vou falar da forma que eu sei que vocês estão mais afeitos, vocês são mais práticos, ok? Adiante.
pela linha, pela letra, tocando em frente a trilhar. Vamos lá, uma somente a nossa manifestar. Pelo vínculo com o que é bom do passado, pelo presente, futuro consolidar. Com certeza divulgaremos o que nela não contiver de bom para o bem dos coletivos que aqui podemos arrefecer. Contrapondo o pensamento e sentimento no belo da linha que corre. Desde o micro mais que o acro, macro mais que a terra-mãe. Identificando-nos diferentes por oportunidades iguais. Vamos nós caminhantes esmorecer? Esmorecer? Não tem adulto aqui, hein? Esmorecer? Individualistas são vocês. Se fôssemos e estivéssemos nessa vivência, esse esmorecer jamais não falharia. Vamos lá? Esmorecer? Jamais! Aí tá melhor. Mas é esse o Brizola que ri. A minha linguagem é demais. Tem todo mundo pra cá para fazer uma fotografia. Tem todo mundo fazer uma fotografia. Valeu, vamos fazer uma fotografia.